mundo aqui sabe que Homem-Aranha 3 da trilogia de Sam Raimi foi muito criticado pelos críticos de cinema, e eu não tô falando apenas pelo humor extra desnecessário, mas também pela forma que o roteiro foi finalizado. Vamos dizer que o filme ficou sem pé e sem cabeça. Isso que eu tô falando, é claro, é apenas a visão dos críticos. Entretanto, nerdizados, a gente tem que admitir que esses erros aconteceram sim, e a grande causadora disso foi a nossa querida Sony. A Sony quis introduzir alguns outros personagens, algumas outras tramas dentro de Homem-Aranha 3 que acabaram não dando muito certo e acabou sendo aquela bagunça que a gente viu. Só que devido a isso acaba surgindo a seguinte pergunta: e se isso não tivesse acontecido? E se a Sony não tivesse metido aquele dedo dela lá em Homem-Aranha 3 e tudo tivesse saído exatamente como o Sam Raimi queria? Bom, vai ser exatamente isso que a gente vai ver agora. O Homem-Aranha versão 3.1, vamos dizer assim. Uma versão feita apenas pelo Sam Raimi. Então, nerd, como eu sei que você já tá ansioso pra isso, já deixa o seu like, se inscreve e agora, bora pro vídeo! Existem alguns prelúdios e revistas antigas que revelam uma versão de Homem-Aranha 3 chamada Homem-Aranha 3.1, que no caso seria uma versão do filme que o Sam Raimi tinha escrito e finalizado antes da Sony meter o dedinho dela. Vamos juntar essas informações em alguns outros vídeos antigos espalhados pela internet para ajudar a ilustrar esses acontecimentos inéditos que não chegaram aí nos créditos especiais do filme. Então, nerdizada, mãos à obra. A primeiríssima coisa que Sam Raimi deixou muito bem claro no seu roteiro é que Flint Marko seria o antagonista principal do filme. Veríamos o personagem correndo atrás de uma cura logo nos primeiros momentos do filme, assim que o acidente dele acontecesse, coisa que não vimos na versão oficial. Veríamos também mais do relacionamento de Flint com a sua filha e o desespero do vilão para conseguir o dinheiro para ajudá-la a se curar da doença que ela tinha. Só que como eu tava falando aqui pra vocês, na versão que foi pro cinema, a versão oficial, a gente não viu nada dessa profundidade. A única coisa que a gente viu do Flint foi o jeito que ele se conectou com Peter Parker, que no caso seria toda aquela história do assassinato involuntário do Tio Ben. Voltando agora pro roteiro, Sam Raimi daria muito mais protagonismo para esse personagem, inclusive no final do filme. A batalha final contra o Homem-Aranha seria mais emocionante e dramática, e em menor escala comparada à versão oficial. E o mais importante disso tudo é que não teria a participação nem do Venom e nem a do Harry. O Homem-Areia seria o primeiro vilão a derrotar o Homem-Aranha sem espectadores e sem precisar estar naquela forma gigante. A única coisa que impediria a morte do Homem-Aranha nessa cena seria a entrada da filha de Flint na frente da espada, bem perto da hora em que ele estivesse quase matando o Peter. Algo bem semelhante com a entrada do Harry quando na versão oficial o Venom e o Homem-Areia estão quase matando o Peter Parker também. Ah, e falando no Harry, ele apareceria sim, só que só na batalha final, mas tipo, na batalha final mesmo, que no caso seria apenas contra o Venom. Tá ok, mas agora vamos falar de uma coisa que com certeza foi a parte mais criticada pelos críticos no momento do filme, que com certeza foi o exagero de humor em determinadas partes do filme, e eu sei que você pensou naquela dancinha do Peter Parker emo. Só que agora eu tenho que falar aqui pra você que o Sam Raimi pensou em algo totalmente diferente para algumas partes do filme, algo muito mais obscuro e brutal. Veríamos Peter com simbionte no corpo, algo semelhante à transformação de Norman Osborn em Duende Verde lá em Homem-Aranha 1, mostrando um Spider muito mais sério, agressivo, impulsivo e também muito ligado ao simbionte. Veríamos um Homem-Aranha com um traje preto muito mais ligado ao Venom, um simbionte que faria jus ao seu nome, um ser na qual Peter não consegue viver sem. Veríamos o Venom envenenando a mente de Peter Parker, deixando o Peter na sua pior versão humana, sugando também a sua energia vital. Ainda falando do Venom, vamos falar agora um pouquinho do visual dele, que pelo menos de acordo com os diretores artísticos da época, veríamos um personagem feito de um boneco animatrônico, dando um estilo totalmente diferente do que vimos no cinema, algo muito mais aterrorizante, porém menos tecnológico. Indo agora para a batalha final, teríamos algo bem parecido, até mesmo igual com o que a gente viu lá na versão oficial, que no caso seria o Venom sequestrando a Mary Jane e matando o Harry. Entretanto, uma coisa diferente que aconteceria era quando o Venom é atormentado pelos bastões de ferro e ao sair do corpo do Ed, veríamos que o Ed estaria morto. Depois disso, o simbionte tentaria voltar ao corpo de Peter, mas seria explodido assim como a versão final que vimos no cinema, usando uma das bombas do planador de Harry. Depois de todas essas informações e descrições inéditas que eu trouxe aqui pra vocês, o que vocês acharam dessa versão alternativa de Homem-Aranha 3, a versão 3.1? Deixa aqui nos comentários se por acaso você gostaria de ter visto essa versão lá no cinema. Antes de sair do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal porque isso nos ajuda demais mesmo. Obrigado de coração a todo mundo que viu o vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!